Transitividade verbal é o assunto da aula de hoje. Nós vamos entender o que é transitividade. Por que que alguns verbos transitam e outros não? O que é transitar? Grosso modo, é quando um verbo necessita de complemento. Ou seja, existem verbos incompletos e esses verbos, eles precisam de um complemento para que o seu sentido seja completo. Nós temos os verbos chamados de verbos significativos, que também podem ser chamados de verbos nocionais. E esse tipo de verbo, os significativos ou nocionais, são verbos que indicam ação, são verbos que indicam conhecimento, são verbos que indicam fenômenos. Então, eles podem aparecer com o nome de significativos ou nocionais. São a mesma coisa. E esse tipo de verbos, esses tipos de verbos, eles são chamados de verbos transitivos. Quando vocês ouvirem falar nisso aqui, ó, transitivo, a primeira coisa que tem que vir em mente é essa. Esse tipo de verbo não tem sentido completo. Eles precisam de um complemento. São verbos que possuem sentido incompleto e, por isso, precisam de um complemento. Verbos transitivos. Eles possuem sentido incompleto. Se possuem sentido incompleto, eles necessitam então de quê? De algo, de um termo que lhes complete o sentido. Esse tipo de verbo divide-se em verbo transitivo direto, que nós vamos chamar de VTD, verbo transitivo indireto, que vamos chamar de VTI, e verbo transitivo direto e indireto, que vamos chamar de VTDI. Professor, quer dizer isso? VTD, verbo transitivo direto. É a sigla que nós vamos usar para esse tipo de verbo, tá certo? E VTI é verbo transitivo indireto, é a sigla que vamos usar para falar sobre esse tipo de verbo. E o verbo transitivo direto e indireto é o VTDI, direto e indireto. Ele também é comumente chamado de bitransitivo. Então tem que ter cuidado com isso. O verbo bitransitivo é o verbo transitivo direto e indireto. Vamos entender na aula de hoje cada um deles, para que serve, tá certo? Como é que eles funcionam. Então observe. Vamos entender antes o sistema SVC. O que seria, professor, o sistema SVC? SVC nada mais é do que sujeito, verbo, complemento. SVC significa isso: sujeito, verbo e complemento. E esse sistema é a base da análise da nossa língua portuguesa. Se eu consigo compreender o sistema SVC, eu consigo fazer análises dos termos da oração. Eu consigo identificar o sujeito, o verbo e os complementos. Verbal, nominal, tá certo? Então, observe. SVC, S, sujeito, V, verbo, C, complemento. A ordem direta da frase é exatamente essa. Eu tenho um sujeito, olha só. Eu tenho um verbo, eu tenho complemento.
João comprou calças. Observe que aqui eu tenho a seguinte situação. Eis o sistema SVC. João é o quê? João é o sujeito. Como é que eu sei? No sistema SVC é a seguinte situação. A primeira coisa a você identificar é o verbo. Você identifica o verbo da oração, aí pergunta ao verbo o quê ou quem. Fazendo essa pergunta ao verbo, você vai encontrar o sujeito da oração. Depois, o que sobra é o complemento. Observe. Quem é o verbo dessa oração aí? João comprou calças. Quem é que me responde? Quem é o verbo aí? É João? É comprou ou é calças? João. João não é verbo. João é um substantivo que vai funcionar como sujeito. O que é um verbo? É uma palavra que indica estado, ação, fenômeno. Quando eu digo João comprou, Comprou. essa palavra aqui me indica uma ação de comprar. Tá travando, ela? João comprou calças. Eu tenho verbo. Aí eu pergunto ao verbo: quem comprou calças? Quem comprou? O que o verbo diz? Quem comprou? O verbo diz João. Então eu sei que João é o sujeito. Olha só, eu tenho o verbo, eu encontro o verbo, eu pergunto ao verbo quem ou que. Como se trata de pessoa, eu vou usar quem. Se fosse coisa ou objeto, eu usaria o que. Como João é uma pessoa, eu pergunto assim: quem comprou? A frase diz que alguém comprou calça. Quem comprou? Tá certo? Aí o verbo me responde: João. Então já achei o sujeito da oração. O resto, o que sobra, vamos assim dizer, é o complemento do verbo. Quem comprou? João. João comprou o quê? Calças. Complemento do verbo. Eis o sistema SVC. Tá certo? Vou fazer outra. Vou fazer outra frase. Olha só. Maria caiu na calçada. Olha só que legal. Quem é o sujeito dessa oração aí? Eu quero saber quem é o sujeito. Só que para saber quem é o sujeito, a minha primeira missão é encontrar o verbo. É o verbo que vai me dizer onde é que está o sujeito e quem é o complemento. Eu vou usar o sistema SVC para isso. Quem é o verbo aí? Caiu. Caiu. Praticou a ação de cair. Muito bem. Já encontrei o verbo. Depois que eu encontro o verbo, eu preciso encontrar o sujeito da ação. Quem é o sujeito? Maria. Aquele indivíduo que pratica a ação. Ou sujeito de quem o verbo fala. Eu digo, Maria. verbo, quem caiu? Aí o verbo diz Maria. Maria. Verbo, quem caiu? Aí ele diz Maria. Eu já sei que Maria é o quê? É o sujeito da oração. Olha só, Tô entendendo já. SVC. Verbo, sujeito. E agora, o que sobrou é o quê? É o complemento. Então, isso aqui, ó. Caiu onde? Na calçada. Isso aqui é o Exato. complemento. Essa é a estrutura básica para entender inicialmente esse assunto. Só que o complemento, como vocês viram aqui, ó, ele pode indicar, ele pode ser um objeto, direto ou indireto. Ele pode indicar uma circunstância adverbial, né? Geralmente a gente trata isso aqui como qualidade, mas pode ser qualquer outro advérbio. Circunstância de modo, de tempo, tá certo? Que é um adjunto adverbial. Ou ele pode ser uma característica, que é o quê? O predicativo do sujeito. O objeto ele pode ser o OD, direto, ou o OI, que é o objeto indireto. Tá certo?
Então, o objeto, o complemento do verbo, ele pode ter um complemento que vai ser um objeto, que é uma parte, um termo que completa o sentido do verbo. Ele pode ser uma circunstância, um adjunto adverbial, de localidade ou qualquer outro, e ele pode ser uma característica. Essa característica nós vamos chamar de quê? De predicativo do sujeito. Olha só. Verbo transitivo direto. Vamos estudar agora isso aqui, ó. Os tipos de verbo. Começando com o VTD, verbo transitivo direto. Eu já entendi que um verbo transitivo é um verbo incompleto. Eu já entendi que um verbo transitivo é um verbo que pede complemento. Ele precisa de complemento. Só que agora eu vou analisar o verbo transitivo direto. Qual é esse? Ele precisa de um complemento, porque ele é transitivo. Mas ele não precisa de preposição. Ó, eu repeti duas vezes, eu repeti aqui a escrita, ficou sem preposição, sem preposição. Pede complemento sem preposição. Essa parte aqui elimina que eu repeti. Ele pede um complemento, mas ele não precisa da preposição. Né? Aí você vai ter que lembrar o que é preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. No sexto ano, quem foi meu aluno do sexto ano, eu até dei uma aula que tinha uma musiquinha que ensinava a estudar, a decorar as preposições. Certo? Observe a frase. O delegado comprou um carro. Se eu disser assim, o delegado comprou, digo, turma, o delegado comprou. Vocês vão me entender? Ou vou fazer uma pergunta? Se eu disser assim, ó, eu chego na sala e digo, o delegado comprou. Vocês vão me entender ou vão me fazer uma pergunta? O delegado. Vocês não vão entender, né? Desse jeito o delegado comprou. Vocês vão fazer uma pergunta. Vou perguntar, professor, comprou o quê? Muito bem, ela vai fazer uma pergunta. Fica, turma, o delegado comprou. Digo, turma, é uma novidade para vocês. Joelson comprou. Vocês sabem que é algo que pode ser para a escola ou não. Aí você diz, professor, mas Joelson comprou o quê? Tá entendendo? Ou então eu digo assim, gente, eu comprei. Vocês não vão entender. Assim como se eu disser, o delegado comprou. Vocês não vão entender. Eu vou fazer a pergunta, comprou o quê? Aí eu digo, um carro. Agora sim. Agora vocês vão entender. Quando eu digo assim, ó, o delegado comprou um carro, vocês não vão me fazer mais perguntas, porque eles já sabem o que ele comprou. Estão entendendo? Ou então eu vou aqui pelo sistema SVC. Quem é o verbo? Comprou. Complemento. Aliás, verbo. Vou encontrar agora o sujeito. Quem comprou? O Delegado. delegado. Isso. Então, o delegado é o quê? É o sujeito. O que sobra é isso aqui, ó. É o complemento. Tá certo? Agora, esse complemento tem um nome. O complemento tem um nome. Observe que entre o verbo, depois eu vou falar sobre isso. Entre o verbo e o complemento não existe preposição. Ele se liga, ele se relaciona diretamente ao verbo. O complemento se relaciona diretamente ao verbo sem auxílio de preposição. Por isso que nós dizemos que ele é transitivo direto. Por que esse verbo diz que ele é um verbo transitivo direto? Porque ele não tem preposição entre ele e o complemento. Tá certo? Esse complemento aqui tem um nome chamado de quê? De objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. Tá certo? Então, observe. Verbo transitivo direto. Ele pede complemento. Quem compra, compra algo. Tá aqui o complemento dele, um carro. Só que entre eles não há o quê? Preposição. Ele se liga diretamente à preposição. Igual eu dizer assim, ó.
O blog. Se eu disser assim, gente, o blog publicou, vocês vão me entender ou fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. Professor, publicou o quê? Aí eu digo assim, ó, fake news. Agora, vocês vão me entender ou fazer uma pergunta? Entender. E agora? Agora entende, porque está completo. Então, quem é o verbo dessa oração aqui? Quem é o verbo aí? Quem é o verbo aqui? O O blog. jornal publicou. Publicou. O que é um verbo? É a palavra que indica ação, circunstância, acontecimento. Para simplificar a vida, você pode pensar que é uma palavra que você pode conjugar. Eu publico, tu publica, ele publica. Eu publiquei, tu publicaste, ele publicou. Ah, eu posso conjugar, então é verbo. A única palavra que você pode conjugar é verbo. Das 10 classes de palavras que existem, a única que permite isso é verbo. Você não pode dizer o blog, tu bloga, ele bloga, nós blogamos. Você não pode dizer o fake, tu fake, ele fake, nós fakeamos. Né? Mas você pode dizer eu publiquei, tu publicaste, ele ou ela publicou. Então a única palavra aqui que pode ser conjugada é publicou. Logo é verbo. Tá certo? Não esqueçam mais disso. Então, vamos pelo sistema SVC. Está aqui o verbo. Aí eu pergunto ao verbo, quem publicou? O que ele me responde? Blog. O blog. O blog. Então é o sujeito da oração. O que sobrou aqui é o quê? É o complemento. Esse complemento é o quê? O complemento ele pode ser um objeto, ele pode ser uma circunstância, né, que é um adjunto adverbial, ele pode ser uma característica, que é o predicativo do sujeito, ou do objeto. Predicativo. Então, publicou notícias falsas, ou fake news, como todo mundo diz aí. Então, eu já entendi que publicou é um verbo transitivo. Por que, que ele é transitivo? Quem é que me diz aí, quando eu tomo água? Por que, que esse verbo é transitivo? E aí? É transitivo, por quê? É transitivo porque ele pede complemento. Ele é um verbo transitivo porque pede complemento. Tá certo? Não esqueçam disso. Quando falar assim, transitivo, você já sabe, pede complemento. Verbo transitivo, pede complemento. Agora, ele. Tá aqui o complemento dele, ó. Fake news. Entre o complemento e o verbo, há preposição? Não existe preposição. Olha só, publicou e já vem o complemento. Então, como entre o verbo e o complemento não tem preposição, nós chamamos esse verbo de verbo, porque indica uma ação, uma circunstância, transitivo, porque pede complemento, e direto, porque ele não precisa de preposição para se relacionar com o complemento. Verbo transitivo direto. É um verbo, porque indica uma ação, é transitivo, porque pede complemento, e é direto, porque não precisa de preposição para receber esse complemento. Tá certo? O complemento do verbo transitivo direto tem um nome, que é o quê? Objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. A gente chama de VTD, verbo transitivo direto, e OD, objeto direto. Entenderam até aqui? Para eu passar para o próximo verbo? Sim. Pronto. Então, o próximo verbo que é? É o outro. É transitivo também. Você olhou para cá e viu, verbo, já sei. Indica ação, um acontecimento, beleza. Pode indicar um fenômeno natural, pode indicar um estado, mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, não pode indicar estado. Você olhou para cá e viu transitivo, já sei. Transitivo, pede complemento. Quando você escutar a palavra transitivo, você diga, é um verbo que pede complemento. Acabou. Só isso. Depois você vai lá e diz assim, ó.
Só que esse verbo é transitivo indireto. Indireto. Também chamado de VTI. Verbo transitivo indireto. Beleza. Eu aprendi agora há pouco que o verbo transitivo direto, ele pede complemento também. Só que ele não precisa de preposição. Ele vai direto ao complemento. E esse aqui, o VTI, o verbo transitivo indireto, ele pede complemento também, claro, porque ele é transitivo, só que agora com preposição. Gente, risca isso aqui, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso aqui, não. Risca isso aqui. Ele pede complemento com preposição, tá certo? O outro, o transitivo direto, olha só, o verbo transitivo direto pede complemento com preposição. O verbo transitivo indireto, ele pede complemento com preposição. É obrigatória a preposição, tá certo? Obrigatória aqui. Pessoal, ele pode ficar sem preposição? Não. Esse aqui é obrigatório. Observe. Nós acreditamos. Quem é o verbo aí? Quem é o verbo aqui? Nós acreditamos em milagre. Quem é o verbo? Acreditamos? Isso, acreditamos. Eu já descobri que é o verbo. Agora eu quero saber quem é o sujeito. Não. Aí eu digo, verbo, Nós. nós. Verbo, quem acredita? Nós. Sujeito da oração. Essa partezinha que sobrou eu chamo de quê? De complemento. Agora eu quero saber a transitividade desse verbo. Eu já sei que é um verbo. Agora eu quero saber se ele é transitivo, direto ou indireto. Aí eu faço o seguinte. Se eu disser assim, nós acreditamos, está completo? Você vai me entender ou me fazer uma pergunta? Quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Então, se eu digo, nós acreditamos em milagres. Então, se eu disser só acreditamos, está incompleto. Em milagres, completa o sentido desse verbo aqui. É o complemento. Então, ele é um verbo transitivo, porque é incompleto, porque precisa de complemento. E observe que entre o complemento e o verbo existe uma preposição. Então, ele não vai diretamente ao complemento. Ele vai ao complemento, mas ele precisa de uma preposição para chegar até o complemento. Está aqui o verbo. Aqui o verbo ele vai, passa pela preposição, aí depois é que chega ao complemento. Então, isso aqui é o complemento do verbo com preposição. Então, se o verbo ele é transitivo, ele pede complemento. Mas se ele pede também preposição, então ele é um verbo transitivo indireto. Ele não se relaciona diretamente, ele pede uma preposição para poder chegar até o complemento. É como se a preposição fosse uma ponte que permitisse o verbo chegar ao complemento, tá certo? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Pede complemento? Pede. Por quê? Porque é transitivo. Com preposição ou sem? Com. Então, se tem preposição, é transitivo indireto, e esse complemento recebe um nomezinho, ó. Objeto indireto. Entenderam? Verbo transitivo direto e o complemento chamado objeto direto. Verbo transitivo indireto pede o complemento chamado objeto indireto. Ah, tá Certo? travando muito. É a minha internet ou é a de vocês? Tá Não? travando para todo mundo, tá? É, Pode ser que seja de vocês aí. Essa aula vai ficar salva, acredito. Eu mando para vocês lá no grupo, para vocês revisarem depois, para ver se está melhor. Então, observe. Agora eu tenho a mistura. O verbo transitivo direto ele pede um complemento, sem preposição. O verbo transitivo direto ele pede um complemento, que é o objeto direto.
Sem preposição. O adjetivo indireto, ele pede um complemento, que é o objeto indireto, com preposição. O verbo transitivo direto e indireto, que é chamado também de intransitivo, ele não pede um complemento. Ele pede dois. Pede dois complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Ou seja, ele pede o objeto direto e o indireto ao mesmo tempo. Olha só. O diretor enviou. Aí você já achou o verbo. Ó. Já sabe que é um verbo. Porque indica uma ação. Ação de enviar. Verbo. Quem enviou? Ao verbo me responde. O diretor. Sujeito da oração. O que ele enviou? Enviou o quê? Ele enviou mensagens para os alunos. Aliás, mensagens aos pais. Para os alunos. Aos pais. Beleza. Aqui eu tenho dois complementos. Porque quem envia, envia algo para alguém. Algo a alguém. O que ele enviou? Enviou mensagens. Dentro do verbo. Entre eles dois, não tem preposição. Isso aqui é um objeto direto. A quem? Aos pais. Quem envia, envia algo a alguém. Observe que aqui eu tenho o objeto. Esse aos é preposição. Então, observe a parada. Verbo transitivo, direto e indireto. Por quê? Porque ele tem dois, ele pede dois complementos. É igual dizer assim, ó. Maria trouxe doces para José. Observe que aqui eu tenho o seguinte. Vamos pelo sistema SVC. Quem é o verbo? Trouxe. Beleza. Verbo. Quem trouxe? Maria. Maria. Sujeito da oração. Isso aqui tudo é o quê? É o complemento. Só que esse complemento ele pode ser um objeto, ele pode ser um adjetivo, que é um predicativo, ou ele pode ser uma circunstância. Nesse caso aqui, como se fala de transitividade, nós temos um complemento. Então, Maria trouxe o quê? Doces. Observe que o primeiro termo, ele completa parcialmente o sentido de Maria. Por quê? Porque é um objeto direto. Entre eles não há preposição. Só que aqui, quem traz algo para alguém. Aqui eu tenho outro complemento com preposição, ó. Preposição para. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Um complemento com preposição chamado de objeto indireto. Se eu tenho dois complementos, eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto, que também pode ser chamado de bitransitivo. Então, isso é a parte de transitividade. Eu vou ter um verbo que pede um complemento sem preposição, que eu vou chamar de verbo transitivo direto. Eu vou ter um complemento que pede complemento, mas que precisa da preposição, que é o verbo transitivo indireto. E eu vou ter um outro verbo que ele pede logo dois complementos numa lapada só, que é o verbo transitivo direto e indireto, conhecido também como verbo bitransitivo. Bi por quê? Porque pede dois complementos. Um objeto direto, sem preposição, e um objeto indireto, com preposição. Certo? O que é um objeto direto, professor? Simples. Já vimos várias vezes. É o complemento do verbo transitivo direto. Olha só. Os jornais publicaram falsas notícias. Isso aqui é o quê? É o complemento desse verbo aqui, ó. Então, isso aqui é o objeto direto. Objeto direto é o termo que completa o verbo transitivo direto. Se você identificou que publicaram é um verbo transitivo direto, já sabe. O complemento desse verbo é um objeto direto. Pronto. E o indireto é aquele que complementa o verbo transitivo indireto. Ó. Gostaram. Quem gosta, gosta de. Gostam.
Então, observe. De quê? De romantismo. De romantismo está completando o sentido do verbo gostar. Então, de romantismo é o objeto indireto. Por que, que o outro é direto e esse é indireto? Porque esse aqui pede preposição. Ó. De romantismo. De é preposição. Tá certo? Tranquilo? Você vai entender o seguinte: existe o verbo transitivo direto que pede o complemento, sem preposição. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Existe um verbo transitivo indireto que pede complemento, só que agora ele pede a ajuda da preposição. E o nome do complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. E vai existir um verbo que vai pedir dois complementos, nós já vimos agora há pouco. Um objeto direto e o outro indireto, tá certo? Existe ainda, gente, os verbos intransitivos. Observe, teoricamente, esse tipo de verbo ele possui sentido completo. Teoricamente, ele possui sentido completo. Se eu disser assim, ó, os pássaros voam, vocês vão me perguntar, vocês vão entender ou me fazer uma pergunta? Os pássaros voam. Se eu disser só até aí. Gente, os pássaros voam. Tá completo? Para mim, tá. Eu não preciso saber se eles voam com uma asa só, se eles voam com as duas asas, se eles voam de costas. Tá completo, os pássaros voam. Se eu digo assim, fulano morreu. Eu posso perguntar de quê, mas não é obrigatória essa pergunta. Assim como se eu disser assim, ó, o sobrinho de Fabiana nasceu. Pronto, tá completo. Vocês não vão perguntar, ele nasceu como? Foi parto normal? Foi cesariano? Ele nasceu doente? Ele nasceu com saúde? Ele nasceu carequinha ou nasceu pelo... Tá entendendo? São verbos de sentido completo. Só que observe. Esse tipo de verbo, eles podem aparecer com um complemento adverbial. Olha só. Os pássaros voam. Aqui o verbo, tá certo? Verbo. Quem voa? Os pássaros. Quem voa? Os pássaros. Sujeito. E rapidamente eu tenho o complemento. Esse complemento ele pode ser o quê? Eu já falei, vou repetir. Ele pode ser um objeto, se for verbo transitivo direto e indireto. Ele pode ser uma característica, se o verbo for de ligação, geralmente. E ele pode ser um complemento adverbial, uma circunstância, se o verbo for intransitivo. Aqui eu tenho o caso de rapidamente. É o modo como eles voam. Então, é a circunstância. Então, esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Isso aqui não é complemento no sentido de objeto direto ou indireto. É o modo como eles voam. É um complemento adverbial. Não é um objeto. Mesmo caso aqui de baixo. Ó. O idoso morreu. É um verbo intransitivo. Isso aqui de fome não é um objeto indireto. Por quê? Porque o verbo morrer ele não pede complemento. É um complemento adverbial. Tá certo? Se eu disser assim, ó, o professor LC mora em Riacho. Olha só, o verbo morar é um verbo intransitivo. VI. Aí ficou feio. Em Riacho não é complemento tido como objeto direto ou indireto. É um adjunto adverbial de localidade. Então não é um objeto, é um adjunto adverbial, tá certo? Então eu não posso dizer que esse verbo ele é transitivo, ele é intransitivo. O complemento do verbo intransitivo geralmente é um adjunto adverbial, tá certo? Se o verbo transitivo, ele pede o objeto direto ou indireto. Se ele for um verbo intransitivo, o complemento dele será um complemento
adverbial. Geralmente vai indicar a localidade, vai indicar a circunstância, vai indicar o modo, vai indicar a causa, tá certo? Existem ainda, para a gente finalizar, os verbos de ligação. São verbos que indicam o quê? Estado. O estado como ele se encontra. Mas pode indicar uma ação, né, ao relacionar o sujeito ao predicativo. Tá certo? Por exemplo, o professor está feliz. Observe, está feliz. É um verbo de ligação. Por quê? Está aqui o sujeito. Quem está feliz? Professor. E está aqui a característica. Ó. O verbo de ligação ele tem essa missão de ligar o sujeito à característica. Ou seja, é o estado como o sujeito está. Está feliz. Estado como ele se encontra. Tá certo? Então, pessoa feliz é um objeto? Não. Feliz é uma circunstância? Não. Feliz é uma característica. Portanto, feliz é um predicativo do sujeito. Tá certo? Feliz é uma característica. É um predicativo. Existe uma listinha de verbos de ligação que você precisa memorizar, que é essa aqui. Ó. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, parecer, ficar. Tem parecer duas vezes. Ó, que era permanecer. Permanecer. Aqui não é parecer, aqui é parecer já está acima, aqui é permanecer. Vou consertar esse slide. Continuar, virar, andar, tornar-se. João parecia triste. É o estado como João parecia. Joaquim continua confuso. É o estado como Joaquim está, ou continua. Então, são características. Então, retomando aqui. Quando o complemento do verbo ele pode ter três situações. Eu tenho o sistema SVC, né? Sujeito, verbo e complemento. Esse complemento ele pode ser um objeto, direto ou indireto, né? Se eu tiver um verbo positivo. Esse complemento ele pode ser uma circunstância, se eu tiver um verbo intransitivo. E esse verbo pode ser uma característica, esse complemento, se eu tiver um indicativo do sujeito ou do objeto. Aqui os três tipos de verbo. Verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo. Tá certo? De uma forma ou de outra, todos eles vão exigir ou vão ter ali algum tipo de complemento. O complemento ele pode ser um objeto, se o verbo for transitivo. Pode ser uma circunstância, se o verbo for intransitivo. E pode ser uma característica, se o verbo for de ligação. Tá certo? Tranquilo? Qual é a dúvida aí? Dúvida? Não temos? Se não temos, a aula está encerrada.